Meu guru, como tá você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Um abraço para o Plínio, que já saiu, mas está nos ouvindo. Tá ouvindo? Tá com a gente aí, tá com a gente. Marcos, é isso aí. A gente começou com essa pesquisa Quest na Bahia, e o Plínio observou bem, né? Nos todos os principais colégios eleitorais, Lula ganhando com uma distância que não é pequena, 68,8 nessa pesquisa lá na Bahia. Né? Um cenário em Minas muito bom, Rio muito bom, né? Ao contrário do que se imaginava ali, de que estaria mais apertado, mas é um cenário muito bom. São Paulo, bom, Nordeste, é impressionante realmente o que está acontecendo, né, Marcos? Está acontecendo isso e está acontecendo há muito tempo. Então, não é exatamente sei lá, uma chuva de verão, uma coisa que acontece de repente e vai embora. É assim que as pessoas estão chegando na eleição, aí na nossa contagem regressiva. Nós já estamos a 80, sei lá, né? Não fiz as contas direito, não, mas acho que 70 e poucos dias, 70 e tantos dias para a eleição. Nós não estamos assim, a eleição não é lá num futuro remoto, Bolsonaro ainda vai botar a tropa na rua. Lá o que eles acham que vai acontecer. Sinceramente, mais relevante nesta e uma série de pesquisas feitas já agora em julho, nós já estamos na metade do mês, já houve muita pesquisa estadual, boa, presencial, feita com gente com reputação. Claro que também saiu muita coisa à toa por aí. E, aliás, um pequeno parênteses, todo mundo tem que olhar para as pesquisas que vão sair nesses próximos 70 dias, sempre procurando informação a respeito de quem fez, como é que é. Esses Uhum. dados estão à disposição no site do TSE e tem gente séria que está organizando isso para todo mundo ver. Então, vamos olhar com cuidado e não vamos cair nessas conversas fiadas de Bolsonaro lidera não sei aonde. Bolsonaro lidera, vou te falar, em Roraima, no Acre, em Rondônia, em Santa Catarina. Depende um pouco da pessoa. E no Distrito Federal. Então, considero mais perto de empate do que de vantagem nítida de Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, é isso. Bolsonaro lidera nesses lugares, que juntos representam 7,5% do eleitorado brasileiro. Nos estados onde reside 92% do eleitorado brasileiro, em todos, Lula lidera. Então, não é propriamente uma novidade o número da Quest agora para a Bahia. É isso mesmo, e tem muito tempo que é isso. Então, sem desmerecer o otimismo que números assim produzem, provocam, não tem novidade. Você tem um bom candidato contra um mau candidato. Esse bom candidato está especialmente bem inserido no Nordeste do país, nunca perdeu uma eleição. O PT nunca perdeu uma eleição na Bahia. Todas ganhou bem. As eleições, digamos assim, mais competitivas modernas, depois que o povo perdeu o medo que tinha sido incutido na cabeça dela a respeito do comunista que o PT estava apresentando. É assim que funcionou a coisa, por exemplo, na Bahia, até o dia que o eleitor disse: será que isso é verdade? Será que Lula realmente é um perigo e nós temos que ter medo dele? Isso foi a decisão, lindas palavras do Duda Mendonça na época. Assim, a esperança venceu o medo. Tinha Uhum. sido incutida uma imagem de horror no eleitor mais humilde, e que há 20 anos atrás era mais ainda importante do que hoje. E essas pessoas resolveram apostar, arriscar. Tiveram esperança contra maior do que o medo. É isso aí. Desde lá, todas as eleições presidenciais, o PT ganhou na Bahia. 2002,
2006, 2010, 2014 e 2018, com tudo que arrumaram, tudo que fizeram para desconstruir o partido Lula e o Haddad ganhou na Bahia bem. O que está acontecendo agora? A história está sendo mantida pelas pessoas que fazem a história. Quem faz a história é o povo. E é esse povo que confiou, viu que deu certo e continua confiando. Agora, você tem advertido, né, em que pese esse resultado aí da Quest, mostrando que o Assemineto é uma vantagem muito grande em relação ao Jerônimo Rodrigues, mas quando é revelado o apoio do Lula, vai quase que para a margem de erro. Apesar disso, você tem baixado a bola, vamos dizer assim, do otimismo lá na Bahia, dizendo que é uma eleição dura, né? Eleição para o governo do Estado não será fácil, né? Não será fácil. As eleições para os governos estaduais normalmente passam por outra lógica, que tem a ver com identidades regionais, tem a ver com o modo como, no passado, aquele grupo político se desempenhou no governo, tem a ver com, digamos assim, o tempo em que um grupo ficou no poder. É claro que quando, sem desmerecer absolutamente em nada a primeira vitória do Wagner, do Jacques Wagner, como para o governo da Bahia, não podemos esquecer que a Bahia vinha de 30 anos de carlismo e as pessoas queriam ver outra coisa, renovar, ter uma outra experiência. Votaram no Jacques Wagner, deu certo, votaram 4 vezes seguidas em candidatos do PT. A Bahia está sendo governada pelo PT há 16 anos, não é pouco. E isso também produz no eleitor o mesmo sentimento que havia, a longa duração do carlismo havia provocado na opinião pública baiana. Então, tem uma série de fatores que podem fazer com que as eleições estaduais obedeçam a outra lógica. Sim. Não, eu acho, inclusive, sabe, Marcos, acho que você traz uma questão bem interessante, que assim, o exercício do poder desgasta, né? Desgasta. A situação em São Paulo foi uma situação particular, mas também é o desgaste do tucanato em São Paulo que deve levar à vitória do Haddad. Então, em que pese tudo que foi feito contra Dilma e no processo, é claro que tinha também um desgaste de 4 mandatos consecutivos do PT, né, porque gerou naturalmente um desgaste. Não é uma invenção de que, de fato, a situação da Dilma na opinião pública não era boa no final do governo, né? Ali antes do golpe, né? Realmente não era boa, mas natural, né? Era um processo de desgaste. Isso quer dizer que o PT perderia a próxima eleição? Provavelmente não, provavelmente o Lula deveria ganhar a eleição seguinte e o golpe foi dado, né? O golpe, é importante dizer, o golpe não foi propriamente contra o governo Dilma, né? Foi contra a possibilidade, né, da volta do Lula na eleição seguinte, né? Acho que esse era o tema do golpe, né? A volta do Lula em 18, a reeleição em 22, esta que nós estamos fazendo agora, porque dentro da vida política normal, sem golpe, sem invenção, sem armação, Dilma teria terminado o mandato dela em 2018. Lula seria o candidato óbvio que o partido teria apresentado em 2018. E, como nós estamos vendo, ele está muito bem obrigado em matéria de saúde e estaria disputando a reeleição dele este ano. Não a volta, mas a reeleição. E aí, sabe-se lá, a essa altura, o que teria sido? Bolsonaro já estava, sei lá, o que já tinha tomado um tiro nas brigas lá com os milicianos no Rio, ou vice-versa, tinha matado alguém. É assim que eles funcionam. Então, provavelmente, a direita estaria ainda mais capenga, porque ela não conseguiu sobreviver a esses que teriam sido 16 anos, com probabilidade de mais pela frente. Então é isso, você tem toda a razão. Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Tá uma onda aí, de novo, acho que é a 7ª ou 8ª onda de parte dos analistas de pesquisa
e do pessoal, inclusive do campo progressista e tudo. Bolsonaro vai subir, Bolsonaro vai subir. Nas 7 ou 8 outras ondas desse tipo de previsão, né? A gente tem se divertido com essas previsões aqui. Deu errado, né? Bolsonaro não subiu coisa nenhuma. Bolsonaro subiu, né? O pessoal via variação na margem de erro, né? Uma subida de 2 pontos percentuais do Bolsonaro, já dizia: Bolsonaro está subindo. Gente, isso gente de esquerda, entendeu? Às vezes a minha impressão é que é importante vender pesquisa e vender jornal, entendeu? Aí dá uma agitada. Estamos de novo nessa fase, o pessoal garantindo que agora, com a aprovação do chamado pacote eleitoral, PEC do desespero, o que quer que seja, que Bolsonaro vai subir. Mas espera, nós já tivemos, Marcos, agora, no início do mês, a redução do preço dos combustíveis. Então, nessa tese de que Bolsonaro vai subir com esse pacote, ele já deveria ter subido pelo menos um pouco com a redução do preço dos combustíveis. Importante, os combustíveis tiveram seu preço reduzido no país entre 3 e 9 de julho agora. Então, já vai fazer mais de uma semana. Até teve na bomba, dia 3 já começou. Já vai mais de 10 dias em que o preço dos combustíveis caiu. Então, por essa lógica, Bolsonaro deveria ter dado uma subida, pelo menos uma boa subida. Subiu? Era exatamente o que eu estava prestando atenção quando o Plínio estava... Vocês estavam apresentando o resultado dessa pesquisa feita na Bahia, e que é muito parecida com outra que o mesmo Instituto, a Quest, divulgou, sei lá, anteontem, no Rio de Janeiro. Não tem nenhuma pesquisa recente, presencial, direita, que sugira algum sinal de melhora do seu Bolsonaro. Então, isso aqui é o que? É Rio, essa que você está mostrando agora? Isso é a Bahia. Primeiro turno na Bahia. Lula e Bolsonaro, aí. É isso. Então, nós estamos vendo... Pesquisa feita depois da redução do preço do combustível, é importante dizer. De maio para agora, a pesquisa naturalmente feita anterior, essa de 17 pontos para Bolsonaro, havia sido feita em maio, salvo engano, é o que eu estou enxergando. Maio sim. Então, em maio, 17 pontos. Agora, em dia 15 de julho, quase 15 dias depois da primeira medida de impacto, que parte dos analistas estava aguardando para dizer: Bolsonaro vai virar o jogo? Será que ele vira o jogo finalmente com essas medidas? Essa é tipicamente uma medida de impacto imediato. Ou tem ou não tem. Porque não demora para o consumidor perceber que a gasolina diminuiu. No entanto, o que nós estamos vendo é que, na Bahia, nos últimos 15 dias, ao que tudo indica, nada aconteceu. Essa mudança de 17 para 19 quer dizer exatamente nada. E é importante que as pessoas sempre se lembrem disso. Aumentar 2 pontos, diminuir 2 pontos, não quer dizer simplesmente nada. Tá aqui, ó. Você falou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, pesquisa feita entre 8 e 11 de julho. Também da mesma Quest. Estou pegando as da Quest, que são as pesquisas. Tem mais pesquisa rolando, tá, gente? Só que não são registradas, a gente não pode falar. Mas eu garanto para vocês que não tem nenhuma grande diferença em relação... Tem alguma diferença em relação aos números das pesquisas presenciais, mas não em relação ao movimento. Então, pesquisa feita de 8 a 11 no Rio, que é um estado que o pessoal diz bolsonarista. Então, depois da redução do preço dos combustíveis. Sabe o que aconteceu? Na pesquisa Quest, o Lula cresceu 4 pontos. O Lula cresceu 4 pontos, tá? E então é isso, né? E Bolsonaro, nada. Esse padrão de pesquisas feitas, comparando pesquisas feitas depois, 10, 12 dias depois dessa redução da gasolina, com pesquisas feitas antes, mesmo Instituto,
mesma metodologia, mesmo lugar. Essas pesquisas estão mostrando. Eu tenho visto números em vários estados, especialmente no Nordeste. Piauí, em junho, Lula 63, em julho, agora 64. Bolsonaro, 15, agora 14. Aconteceu alguma coisa no Piauí? Absolutamente nada. Ceará, 58, Lula, em maio, 56 agora. Aconteceu alguma coisa? Nada. Bolsonaro, 17, 21. Se quiser achar que Bolsonaro teve um crescimento infinitesimal, para usar uma palavra de quem mexe com matemática. Ou seja, o que Bolsonaro precisaria, a esta altura, de um verdadeiro foguete para subir no foguete e tentar chegar no Lula, que está 20 pontos na frente dele, na média das pesquisas. 20 pontos, nós já fizemos essa conta aqui, dá alguma coisa perto de 25 milhões de pessoas que precisam ser afetadas pela, por exemplo, pela redução do preço da gasolina, que, de fato, hoje em dia, como durante o governo Lula e da Dilma, muita gente comprou carro, tem muita gente do povo que tem automóvel, que dá seu jeito para botar gasolina no tanque. Pois bem, nada está acontecendo nos primeiros 15 dias da medida. E essa não é uma medida cumulativa, daquelas que a pessoa precisa passar um tempo para perceber uma melhora. Essa está escrito lá em letra garrafal, porque os consumidores estavam acompanhando essa escalada de preço fabulosa. Em última instância. Não, e o Bolsonaro mandou os postos de gasolina estampar o preço antes da redução do ICMS e preço depois. Então tem uma campanha eleitoral acontecendo nos postos de gasolina para tentar convencer. O pessoal dizendo, por que ele não manda botar no supermercado também o preço, né? Antes e depois? Mas tá bom. Né? Tem vídeo aí de bolsonarista pegando gasolina e dando banho no carro. Eles estão, né, festejando, celebrando. E as pesquisas, importante que se diga, né? Não teve pesquisa presencial, presidencial desde então. Então, a gente está se fiando nas pesquisas presidenciais que acontecem nos estados nesse momento. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E nos raros lugares em que você vê uma mínima melhora acima da margem de erro do Bolsonaro, primeiro, é muito difícil de afirmar que é consequência disso ou daquilo. É possível que o efeito seja maior nessa bandalheira que estão fazendo com o orçamento da República, pegando dinheiro dos consumidores, entregando para cabo eleitoral em cidade pequena do interior, especialmente do Nordeste. Então, essa bandalheira provavelmente é mais eficaz do que o tal do aumento da redução do preço da gasolina. Eu estou falando de aumento porque, na verdade, essa redução vem depois de uma escalada de preço que levou a gasolina do Brasil para um dos preços mais altos do mundo. Então, essa tira com a mão sei lá, de leão e devolve com a mão de gatinho. Sinceramente, a esperar que o povo caia nessa lorota é muito pouco provável. E o que nós estamos vendo, todos os sinais de pesquisas em estados modernos do Sudeste e estados menos desenvolvidos do Nordeste, o que nós estamos vendo é que, pelo menos por enquanto, os primeiros entre 10 e 15 dias, dependendo do lugar, não indicam absolutamente nenhuma melhora do senhor Jair Bolsonaro. É interessante, Marcos, que a gente não tem, tá, gente, nenhuma pesquisa presidencial nacional em relação desde a semana passada. Então, o agregador do Vox Populi para pesquisa presencial não mexeu, mas para pesquisa remota, sim, houve pesquisa remota. Elas são um termômetro imperfeito, mas de qualquer maneira mostram alguma tendência ali. Deixa eu mostrar então aqui, ó. É o voto estimulado remoto médio, votos válidos primeiro turno. Então, o que a gente tem de novidade está aqui, ó, julho,
A gente tem Lula com 46, Bolsonaro com 37. Veja que interessante, Bolsonaro aqui, ó. Abril, maio, junho, julho, 37, 37, 37, 37. Não mexeu nada, nada, nem nas remotas, né, Marcos? Que seria, em tese, até, como as remotas não pegam a fatia dos mais pobres, em tese, pega quem mais tem carro, né? Exatamente. E o que esses últimos 4 meses, 3 meses e meio, porque julho apenas até ontem, que anteontem saiu pesquisa remota nova, Instituto de reputação adequada, não é picaretagem. O que nós estamos vendo aqui é que tem 4 meses em que nada que Bolsonaro tenha feito trouxe melhora para ele. 37, 37, 37, 37. Ele está absolutamente parado. Neste caso aqui, fica mais fácil de ver, porque nós não precisamos sequer considerar a margem que precisa ser considerada em pesquisa, que se a gente olhar para Lula, 46, 47, 48, 46, estão exatamente no mesmo lugar. Nós terminamos abril 46 a 37 e estamos em meados de julho 46 a 37. Então, gente, ó, quando você ouvir alguém, um analista político, dentro dessa conversa, cresceu, que está crescendo, vai crescer, ou é bolsonarista enrustido, ou está querendo vender jornal, como a gente dizia no passado. Olha aqui, ó, esse aqui é o comparativo. Então, a gente mostrou aqui, né, Marcos, as pesquisas, voto estimulado remoto médio. Olha aqui mostra claramente a diferença. Tá vendo que a linha de cima, vermelhinha, é a presencial, a linha de baixo, laranja, é a remota. Então, você viu que a remota tem uma casa, avança uma casa a mais, né, em relação à de cima. Então, esse é o cenário, né, comparativo. Então, a linha de cima vermelha, Lula presencial. A linha laranja é Lula remoto. A linha verde é Bolsonaro Bolsonaro remoto, perdão, e a linha preta é Bolsonaro remoto. É isso aí. Não, a última é Bolsonaro presencial. Desculpa, perdão. Bolsonaro presencial é a preta ali embaixo. Então, aqui a gente acabou de ver essas duas do meio ali, do sanduíche, né? Lula e Bolsonaro, né? Então, vocês não estão vendo ali. Assim, o que nós estamos vendo aqui é que Bolsonaro e Lula terminaram, nas pesquisas presenciais, terminaram o mês de junho com uma diferença de 20 pontos, é fácil de ver, não precisa de fazer muita conta. 53 a 33, que é uma vantagem extraordinária, considerando tudo que tem que ser considerado. Isso se traduz em termos de. Nós estamos vendo aqui, no primeiro turno, um resultado tão favorável que prenuncia uma vitória no primeiro turno. Nós estamos vendo isso desde março deste ano, que Lula vem se mantendo sempre acima, pouca coisa. E o que é mais importante é que desde então, desde março deste ano, nada que Bolsonaro tenha feito produz alguma consequência nas intenções de voto, tanto quanto elas podem ser medidas. Óbvio que você pode dizer, não, a pesquisa não serve para nada, aí pronto, aí não precisamos ficar discutindo, perdendo tempo aqui. Mas se nós acreditarmos que pesquisa fornece um retrato minimamente correto do que acontece com a opinião pública, então é isso que as pesquisas mostram. Bolsonaro não consegue fazer nada que melhore a vida dele. Todo mundo acha, com razão, que, sendo quem é e tendo mais de 30% de intenção de voto, já é uma coisa extraordinária. De onde que um cara assim, que faz um governo como o dele, mantém o apoio de 1/3 da opinião pública? Mas é isso que as pesquisas estão mostrando. Agora, 1/3 é bem diferente do necessário para ganhar a eleição. Com 1/3, você entra com 1/3 do voto e não consegue ir além disso. É o que nós estamos vendo.
Então, agora, a ideia de que Bolsonaro tem carta na manga, Bolsonaro vai acontecer assim, assado. A propósito dessa queda no preço da gasolina, dessa redução no preço da gasolina, eu vi analista olhando para assim, pesquisa que mostra que o eleitor atribui a Bolsonaro a responsabilidade pela redução no preço da gasolina. E daí? Isso vai fazer com que uma pessoa que formou uma opinião a respeito de Bolsonaro ao longo do tempo, viu o que ele fez em 3 anos e meio de governo, viu o que ele fez na economia, no emprego, na inflação, viu o que ele fez na saúde, viu o que ele fez na educação, no meio ambiente. Precisa elencar todos os fracassos do Bolsonaro. Então, essa pessoa que viu isso tudo, que desde o início do ano passado diz assim, pois bem, eu vou votar no Lula e já resolvi. Pronto. Essa pessoa que viu isso tudo, que tomou essa decisão, que vem mantendo essa decisão, agora, porque caiu R$ 1, R$ 1,50, o preço da gasolina, diz, ah, bom, agora não, agora eu vou votar no Bolsonaro, porque eu me convenci que ele é bom para mim. Como assim bom para mim? O eleitor faça as contas, pensando se a gasolina está R$ 1 a mais ou a menos, e é isso que faz com que ele escolha um presidente da República. De onde que a pessoa tira essa ideia? Porque, no fundo, é menosprezar a capacidade de compreensão, análise e e tirar as consequências dessa compreensão e dessa análise para o comportamento do povo. O que o povo. Quem acha que pobre reage a estímulos econômicos imediatos é porque não respeita a capacidade intelectual de uma pessoa pobre. Por que ela pobre, é burra porque é pobre? Porque não tem nada mais burro do que pegar um governo como esse e dizer assim, não, agora que a gasolina baixou, eu vou votar nele. Coisa mais Acho que primária. é natural que a extrema-direita subestime os pobres. A direita em geral e a extrema-direita em particular subestime os pobres. É um país, né, formado com base em uma cultura escravocrata dessa turma, então eles desprezam os pobres, eles acham que os pobres são idiotas. E aí o Bolsonaro vai lá e fica com esse... Alguém aqui, o Cirino definiu, né? Sorriso de lagarto, né? Vai lá no Congresso com aquele sorriso de lagarto dele, achando que com a promulgação da PEC eleitoral ele vai subir nas pesquisas. O que espanta é que haja analista de esquerda que igualmente subestime a capacidade de análise e a inteligência dos pobres no país, né? Acho que isso realmente é uma coisa que me impressiona. Eu vou te mostrar 2 vídeos, Marcos. Antes, só registrando o Superchat, então, desde já agradecendo todo mundo pela audiência enorme que a gente tem tido aqui, cada dia maior. Quero dizer que é importante se inscrever na Pós TV Fora. A gente está caminhando para 300 mil inscritos, inscritas e inscritos. A meta é chegar até 500 mil no final do ano. Cada like ajuda a espalhar. Cada pessoa que se torna membro, manda um superchat, torna-se assinante, vai construindo a mídia independente. Percepções diferentes sobre a Bahia. Olha que interessante. Sinal que a esquerda tem visões distintas. O Miguel Velanes diz assim: Coimbra e Mauro, infelizmente o PT destruiu o serviço público na Bahia nesses 15 anos de governo. Sou Lula sempre, na Bahia sou PSOL. E aí, esse perfil, a M70, que é lá de Salvador também, então ela acompanha a gente sempre aqui, a CM Neto e seu grupo também está há tempo no governo de Salvador. Tem desgaste ali também. Nas outras 4 eleições, o PT iniciou de baixo, agora está até com 11%. Então, há percepções distintas na Bahia sobre o processo. É interessante observar isso. E a Auri Mainetti dizendo, economia no posto, mas no mercado. Ficou pior, não mudou. Olha que interessante, Marcos. Queria submeter a você 2 vídeos. E aí, perguntar do ponto de vista de opinião pública, o que você considera, né, a respeito desses 2 vídeos?
O José já levanta o braço aqui. Rui fez um excelente governo na Bahia. Né? É isso aí, é a situação na Bahia hoje. Fazendo uma observação, nós vamos trazer daqui a pouco, e a partir de agora, toda sexta, nós vamos ter análise de opinião com o Marcos e análise das redes sociais com o Antônio Arles. Daqui a pouquinho, do Dataforum, chega aqui. Ele vai mostrar que até nas redes sociais está rolando uma virada. Né? É interessante ver isso, que era um ambiente tradicionalmente de hegemonia bolsonarista. Mas vamos lá ver os vídeos. Isto aqui é os nossos amigos do Brasil de Fato que prepararam eles reuniram o que o Bolsonaro falou ao longo dos tempos sobre Bolsa Família. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Vai ser nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Eu estou preocupado com o voto de vocês. Então, quem querem votar no macho, sou eu. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Do Renda Brasil. Aí, agora tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. O governo gasta, né? Entre seguro, aí primeira mão para você, ó, entre seguro-desemprego e Bolsa Família, o ano passado ele gastou 40 bilhões de reais. E tem aumentado esses custos, esses discursos. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto. Marcos, o povo esqueceu tudo isso? Não, aí tem gente que acha que esqueceu tudo isso porque a gasolina diminuiu R$1 no posto. Francamente, não é o caso de perder tempo com esse tipo de suposição. A única, a única desculpa que eu pessoalmente dou para esse tipo de análise, para veicular esse tipo de análise, é medo. No fundo, essas pessoas têm medo que Bolsonaro consiga, sei lá de onde, sair lá do fundão em que ele está e conseguir uma reação nesses 70 dias que temos pela frente. Tem uma razão para ter esse medo. Não quer dizer fazer bobajada, não quer dizer salto alto, não quer dizer desprezar quem está pensando em votar no cara. Não é nada disso. É apenas não ficar dando, sei lá, curso à seu próprio temor. É isso aí. É isto mesmo. Gente, esse vídeo é o vídeo do pessoal do Brasil de Fato, gente boníssima, muito vinculado ao pessoal do MST. Vai lá no YouTube deles que deve estar disponível. Agora, está circulando desde ontem nas redes este vídeo aqui, que até agora eu não sei quem é o autor. Não está atribuído à campanha do Lula. Vamos ouvir? Por que o Auxílio Brasil passou para R$600? Graças ao Lula. Ué, mas não foi Bolsonaro? Bolsonaro ele só fez isso porque ele tá atrás do Lula nas pesquisas. Faltando alguns meses da eleição, ele tá fazendo isso aí porque ele não fez antes. É o que eles têm muito é medo do Lula. Vai só até dezembro, né? Ele vai dar com a mão e tirar com a outra. Isso é muito pra mexer com a cabeça das pessoas, né? Esse projeto de aumento não tinha partido do PT? Pra você ver, o Lula nem é presidente, já tá melhorando a vida da gente. Imagina quando ele for presidente. Você não me engana não, Bolsonaro. Ele sabe que ele vai ser amassado, mano, tá ligado? Você tinha visto esse vídeo? Não tinha. É totalmente verdadeiro. Não tem nada ali que você possa dizer, não, isso é forçação de barra de petista ou de simpatizante do PT. Não, alguém duvida disso que essas pessoas falaram aí? Alguém duvida que o Bolsonaro pensa aquilo que ele falou ao longo da vida inteira? É por isso. É por essas e por outras que nós estamos indo para uma eleição do jeito que estamos indo. Não é
pilantragem de centrão no Congresso, não é ameaça desses generalzinho rabugento que o Bolsonaro compra com prótese peniana, não é essa turma que vai mudar o que nós estamos vendo, o povo, as pessoas, a vida real, o que está acontecendo com as coisas concretas desse país. O Facete diz, amassado, tudo legal. Tem lá um cara que fala, vai ser amassado. Na Bahia, pelo menos, e todo o Nordeste, está claro que ele vai ser amassadíssimo, amassadíssimo. Não, realmente é impressionante. Andresa Rocha, como faz para achar esse vídeo? Olha, cacei nas redes. Eu vou fazer o seguinte, Andresa, eu vou subir esse vídeo de agora no Twitter aqui da Fórum, tá? Aí dá para pegar lá. Márcia Almeida, esses 2 vídeos vão bombar nas redes para a loucura da gadaiada. Daqui a pouquinho a gente fala de redes. Alguém aqui mais cedo falou, no Paraná, você deu a lista lá dos estados em que o Bolsonaro está na frente. No Paraná, Bolsonaro está na frente. Está na frente no Paraná, Marcos? Tem muito pouca pesquisa sendo divulgada, Mauro, na maior parte dos estados. E é claro que tem uma tentativa da parte de bolsonaristas de dizer, não é bem assim, não. Veja como está aqui, ali ou acolá. Para mim, todas as pesquisas mais confiáveis que eu conheço no Paraná mostram que existe uma situação de equilíbrio entre Lula e Bolsonaro, o que, para fins da imagem de Lula e do PT, é um resultado enorme, extremamente favorável. Quer dizer, ter invertido uma tendência muito favorável para o Bolsonaro que havia no Estado e na região, no conjunto da região sul hoje. Todas as pesquisas estão mostrando que Lula está na frente, porque eles empatam no Paraná. A vantagem de Bolsonaro em Santa Catarina é insuficiente, por causa do tamanho do eleitorado do Estado, para reverter a vantagem de Lula no Rio Grande do Sul. Então, no conjunto dos três estados no Sul, é uma situação claramente diferente de Nordeste e de Sudeste. Isso que o Plínio estava falando ao sair daqui. Lula está muito bem no Nordeste, tem uma explicação histórica e de identidade político-partidária consolidada ao longo de décadas. Agora, no Sudeste, é uma inversão do que aconteceu na eleição passada. Em 2018, o senhor Bolsonaro ganhou no Rio, ganhou em São Paulo, ganhou em Minas e ganhou no Rio Grande do Sul. Perdão, e ganhou no Espírito Santo. Hoje, nos 4 estados, no conjunto deles, Lula está confortavelmente na frente, puxado por São Paulo, onde tem uma grande vantagem, uma situação de empate no Rio, uma grande vantagem muito significativa em Minas e uma pequena vantagem perto do empate no Espírito Santo. É assim que está o jogo no Sudeste, pelas pesquisas disponíveis. Claro que pode ser que daqui para frente mude. Eu não vejo nenhuma razão para mudar, não. E nós estamos vendo que os pequenos, sei lá, as pequenas tentativas de melhorar isso, como esse troço da gasolina, os sinais disponíveis são de que não está funcionando para o Bolsonaro. É só isso. O que essas duas em estados grandes que a gente está comentando, da Quest, no Rio e na Bahia, mostram é que não aconteceu nada, nem na Bahia, nem no Rio de Janeiro. Nada do esperado pelo bolsonarismo, pela turma que torce por ele, sei lá, por esse tipo de gente. Semana que vem a gente deve ter a pesquisa presencial e aí vamos poder olhar, inclusive, já o efeito. É claro que ainda não dá para ver efeito, para quem está achando que vai ter esse efeito, do benefício concreto, né? Até a semana que vem ninguém vai ter recebido um tostão do novo auxílio, nem nada, tá? É só em agosto que vai começar a pagar, no final do mês e tudo.
Mas a gente tem, se a tese é que com a mudança do Auxílio Brasil e todo esse pacote da PEC, a situação do Bolsonaro melhoraria, a simples notícia dele já deveria ter algum efeito. Então, nas pesquisas da semana que vem, a gente vai poder avaliar se tem, de fato, algum efeito ou não. Então, sexta-feira que vem, a gente volta aqui para conversar sobre isso. Uma última questão, Marcos, última questão. Teve tanta gente, inclusive na esquerda, dizendo que era um grande erro o Alckmin virar vice do Lula. E que isso ia, inclusive, prejudicar o Lula, porque o eleitorado de esquerda não ia rejeitar, podia até abandonar o Lula. Quero te falar, fora do ambiente das pesquisas de opinião, a relação do Lula com o Alckmin é um negócio impressionante, né? Quem está ali mais perto diz que tem uma simbiose dos dois, um seco genuíno 3 dias atrás, ele falando, olha, vai ser o vice-presidente mais fiel da história do país, porque ele está encantado com o Lula, né, seduziu ele por completo, e o Lula também muito encantado com o Alckmin. E a gente vê o Alckmin fazendo discursos de um homem de esquerda, né, na campanha. Negócio interessante o que está acontecendo. Então, também não rolou, né? As previsões de que o Alckmin poderia prejudicar o Lula. Por que prejudicaria? É um tal negócio que eu não sei se é torcida, se é medo, se é apenas um erro de análise. O fato é que não tinha nenhuma razão para imaginar que o eleitor de esquerda, numa eleição entre Lula e Bolsonaro, entre uma figura como Lula e uma figura como Bolsonaro, fosse desistir de votar no Lula, porque ele está acompanhado de um político da centro-direita brasileira, político correto, sem nada de errado. Eu acabei de te mandar aí para o teu zap dá uma olhada, porque é um resultado disponível no site do Datafolha que mostra o que aconteceu até dezembro de 2020 com a popularidade do Bolsonaro. Estou abrindo aqui, vamos ver. Já. Legal. Ao vivo, gente. Estamos ficando cada dia mais ágil aqui. Deixa eu mostrar isso aqui que o Marcos acabou de mandar. Está aqui. Onde está? Data. Essa. Não, acho que não é não. Peraí. Média pesquisa. Ah, não entrou aqui. Deixa eu meter. O problema é meu ou é teu? Não, é meu aqui. Eu dei um probleminha aqui, a tela não entrou, mas vai entrar agora. Pronto. Está aqui o que o Marcos Coimbra acabou de me mandar. Data. Fechou, tá aqui. Deixa eu aumentar um pouco. É porque, de vez em quando, eu até já citei esses dados aqui, mas eu acho que é sempre bom lembrar. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? E nós estamos acabando de falar sobre o que está acontecendo no presente. No presente, o tal do pacote de coisas boas que o Bolsonaro iria fazer, até agora não produziram efeito nenhum. Aqui nós estamos vendo a terceira coluna que está aparecendo, perdão, a quarta, aqui, após 1 ano e 4 meses. Nós estamos falando de uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha no dia 27 de abril de 2020. Tá dando para ver? Tá. Então, nessa pesquisa, Bolsonaro tinha 33% de avaliação ótimo e boa do governo. Tá certo? 33 de ótimo e bom, 38 de ruim e péssimo. Vamos chegar no último resultado aqui, que é de 10 de dezembro de 2020. Então, só eu queria destacar a comparação entre abril, final de abril, com final de dezembro, meados de dezembro do mesmo ano, 2020. Então, Bolsonaro
27 de abril de 2020, tinha 33% de ótimo e bom. Terminou o ano com 37%. Fácil de ver, né? 33 para 37, cresceu 4 pontos entre abril e dezembro. Vamos lembrar o que aconteceu entre abril e dezembro em matéria de transferências de renda para a população brasileira. Naturalmente, com grande concentração nas pessoas mais pobres. Nesse período, ao contrário dos 40 bilhões aí que o Bolsonaro falou lá, que era o dinheiro jogado fora pelo governo do PT, nesse período, o governo federal, chefiado por ele, transferiu para as pessoas de baixa renda 400 bilhões de reais. 10 anos de Bolsa Família nesse período entre final de abril e dezembro de 2020. Lembrando de novo, um Bolsa Família, 40 bilhões. Nesse período foram 400 bilhões. Um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Não é porque o Bolsonaro é bonzinho, não é porque o Paulo Guedes é bonzinho, mas é porque o conjunto de circunstâncias políticas e sociais de calamidade forçaram o governo a fazer esse pacote de transferência que envolve Auxílio Brasil, aumento do Bolsa Família, crédito para pequenos e empreendedores individuais, no pacote 400 bilhões. Pois bem, 400 bilhões e ele subiu 4 pontos. A avaliação positiva do governo foi de 33 para 37. São os 4 pontos de melhora, 4 pontos percentuais de melhora mais caros da história do Brasil, talvez da história do mundo. 100 bilhões por ponto. Cada ponto de melhora do Bolsonaro teve, na retaguarda, 100 bilhões de reais de transferência. Então, quer dizer que agora passar de 400 para 600 será uma verdadeira, sei lá como chamar isso, um tsunami de aprovação que virá de R$200 a mais entre agosto e setembro, porque no dia 2 de outubro já tem que votar. As pessoas só vão receber isso agosto e setembro. Então, quem que imagina que esses R$200 a mais provocarão um tsunami que 400 bilhões não conseguiram produzir? Perfeito. Então, nós não sabemos o que o futuro nos reserva, por definição. Mas nós sabemos o que o passado nos conta. E nós sabemos o que o presente está nos dizendo. Perfeito. O presente é esse, comparando as pesquisas feitas até o final do mês passado com as pesquisas feitas nesses primeiros 15 dias de julho. Nessas, nós não estamos vendo nada de melhora para Bolsonaro. E o passado também nos ensina que, mesmo perante uma verdadeira montanha de dinheiro, a reação na avaliação positiva do cara foi muito pequena. A rigor, na margem de erro, de 33 para 37 ao longo de 8 meses, é praticamente dizendo não mudou nada. E nota que eram só pesquisas telefônicas feitas ao longo de 2020. Então, ter chegado a 37 no final do ano é na pesquisa telefônica. Porque se tivéssemos fazendo pesquisa presencial naquele ano, se tivesse sido possível, muito provavelmente nós não estaríamos falando de 37, nós estaríamos falando de mais perto de 27 do que de 37. Então, o passado nos mostra que Bolsonaro não melhora nem
com 400 bilhões de reais passando para as pessoas que precisam. E o presente está nos ensinando que, pelo menos na Bahia, pelo menos no Rio, e em outros estados do Nordeste que tem pesquisa publicada disponível, recente, pelo menos nesses lugares, não está acontecendo nada. Vai acontecer? Bom, isso eu não sei, é o tal do futuro a Deus pertence. Sim. Não, mas nós vamos chegar no futuro, né? Se não formos atropelados atravessando a rua, vamos chegar no futuro. E aí a questão não é, o Marcos tinha razão. A questão não é ter razão. A questão é ir acompanhando o que está acontecendo e analisando, né? Então nós vamos ter essa oportunidade, né? O Marcos vai poder chegar aqui e falar: gente, errei completamente. O Bolsonaro subiu que nem um foguete. Estava errado, não tem problema nenhum. Né? Mas não é o que parece, né? Não é o que a análise baseada em dados indica, né, Marcos? Exatamente. E lembrando, o tal do Bolsonaro precisa de um foguete, porque ele está muito atrás, há muito tempo, não consegue crescer, mexe, põe gente para fingir que coisa está acontecendo que não está, põe fake news. Eu fico pensando, um pequeno parênteses, alguém acha que até agora não começou tudo que o Bolsonaro tem para pôr no jogo? Tudo já está sendo feito. As igrejas estão fazendo o que elas podem fazer, os picaretas de internet estão fazendo o que pode fazer, a dinheirama suja está correndo do jeito que vai correndo, não tem nada para acontecer ainda. Uhum. Tudo que eles terão para fazer nos próximos 70 dias, já estão fazendo. Isso aí. E a consequência de tudo que eles têm para fazer no futuro, que eles já estão fazendo no presente, é isso que você acabou de ver. Nós acabamos de ver. Nas pesquisas feitas por telefone, tem 4 meses que Bolsonaro não cresce nem um ponto, fazendo tudo que eles têm para fazer. Só vai começar a fazer, os bispos picareta que estão com ele vão começar a fazer pregação na igreja amanhã, ou já estão fazendo desde anteontem? É isso aí. Semana que vem tem mais Marcos, e aí nós vamos acompanhando a evolução das pesquisas para ver, né, como é que essa história se desenrola. Vou encerrar contando uma historinha breve. Tinha um monge, não no mosteiro que eu vivi, mas um monge já mais velho, e que estava desiludido da vida, deprimido, só falava em morrer, e mudou de mosteiro. Aí ele chegou no mosteiro, uma confusão danada, briga para todo lado, e ele lá, aquela coisa olhando, e o pessoal notou que ele foi mudando, foi se animando, foi se vinculando à vida. Um dia, um monge jovem perguntou para ele: e aí, o que aconteceu? Você não queria morrer? Ele falou: não, isso aqui está tudo tão interessante que eu quero ver onde é que vai dar. A gente quer ver onde isso tudo vai dar. E vamos ver toda semana aqui com o Marcos Coimbra. Valeu, Marcos. Obrigado, viu? Obrigado, Mauro. Um abraço a todo mundo. Bom fim de semana.